Boa tarde a todos. Estamos começando mais um quadro de cirurgia plástica com o Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado na Clínica Ivo Pitangui. Boa tarde, Dr. Edilson. Boa tarde, Ana Carolina. Boa tarde, Carla Soraya. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Dr. Edilson, o que é o soft lifting? Bem, Ana Carolina, o soft lift nada mais é de duas táticas não cirúrgicas que já utilizamos normalmente na cirurgia plástica, que é o Botox associado com preenchimento facial. Então, a combinação desses dois procedimentos é o que chamamos de soft lifting. E para a aplicação do Botox, precisa de anestesia? Não precisa. O que fazemos é colocar anestésico tópico nessa área. Fazemos a anestesia tópica durante 40 minutos a 1 hora. E em seguida, o paciente vai realizar o procedimento apenas com a agulhinha de insulina, então fica praticamente indolor. E mesmo sendo indolor, o local fica inchado após a aplicação? Em raríssimos casos, né? Primeiro porque, a não ser que as pacientes tenham a pele muito branca. Então pode ficar alguns pontinhos, mas dentro de 24 horas isso aí normalmente já some. E eles podem pegar sol? Se não tiver nada roxo ou com poucas equimoses, o ideal é esperar até não ter mais nenhuma marquinha, né? Não tem marquinha de equimose, que normalmente no máximo 1 semana. Quem vier de outro estado para fazer o soft lifting, depois pode viajar de avião? Bem, essa pergunta realmente é muito interessante, né? Existia um mito de que você fizesse o Botox não poderia viajar de avião, mas não tem nenhum problema. O que recomendamos, a única recomendação assim que fazemos é para pacientes que as pacientes fiquem 4 horas sem se deitar, né? Para o Botox não escorrer e não dar uma pitose palpebral, apenas isso. E qual é o melhor preenchimento facial que pode fazer no bigode chinês? Bem, o melhor preenchedor facial que utilizamos é todos à base de ácido hialurônico. Procuramos evitar sempre aqueles através de polimetilmetacrilato, metacril, porque muitas vezes, principalmente na região labial, pode provocar um endurecimento, né, ou então ficar granulomas no lábio, né, que é muito, em algumas pessoas pode dar esse tipo de reação. Então, assim, o mais seguro e que normalmente utilizamos na prática diária do nosso consultório são os através de ácido hialurônico, que aí inclui o Restylane, o Perlane, o Teocial, o Juvidécio, todos esses são de excelente qualidade e pode ser usado com muita segurança. E quais são os locais que podem ser feitos os preenchimentos faciais? Quando fazemos, assim, são diversos locais, todos eles que existem as rugas, tanto estáticas quanto dinâmicas. E entre eles podemos usar no sulco nasogeniano, né, que é o bigode chinês, né, na região malar, para aumentar as maçãs do rosto, no mento, né, e algum local onde esteja um pouco mais profundo ou precisando de um aumento desse volume. Então, o Botox, juntamente com o preenchimento facial, que chamamos de soft lift ou um lift light, né, tem diminuído muito a quantidade de cirurgias plásticas no consultório, exatamente pelo benefício que esses dois tipos de procedimentos a gente consegue ter e assim um bom resultado. Falando de rugas, né, rugas frontais, o tratamento com a videoendoscopia desse tipo de rugas é novidade? Não, isso na videoendoscopia já há 15 anos praticamente entrou no mercado e entrou muito em desuso a videoendoscopia. Exatamente porque por ser um procedimento caro, né, e o custo e o benefício desse procedimento não inviabiliza o uso do Botox. Então, as pacientes fazem esse tipo de procedimento e acabam necessariamente, alguns anos depois, precisando do Botox. Doutor, e quais são as contraindicações do soft lifting? Bem, Ana Carolina, as contraindicações do soft lifting é exatamente as pacientes que são fumantes, né, que têm já pressão alta, diabetes, que não queiram realizar o lifting facial, que não podem, né, por algum outro problema. Então, o soft lifting, por agir nessas pessoas, dá um efeito melhor e mais gracioso, conseguimos um bom resultado nesse tipo de paciente. Ele veio também ajudar os pacientes que estavam aptos a realizar o lifting facial e que na verdade não precisam, basta fazer o preenchimento juntamente com o Botox para a gente conseguir um bom resultado. E sobre a videoendoscopia, o que é esse procedimento? A videoendoscopia já não é uma novidade na cirurgia plástica, já tem alguns anos, né, que ele veio para tratar toda a região frontal, ou seja, levantar um pouco o supercílio, tratar as rugas, os pés de galinha, né, e melhorar as rugas frontais. Só que com o passar do tempo não trata definitivamente, ele acaba voltando. E muitas vezes tem dado assimetrias de supercílio. Então, praticamente, assim, entrou em desuso essa técnica. Algumas pessoas ainda usam, tem casos muito específicos para ser usado,
mas o melhor ainda é usar o Botox. Doutor, e qual é o custo-benefício da videoendoscopia? Bem, o custo-benefício é o seguinte: se você, por sair muito caro esse tipo de procedimento, você tem que se internar, ir para o hospital, né, e não resolver completamente as rugas frontais e glabelares e pés de galinha, o Botox ele torna-se mais simples, porque é feito ambulatorialmente, ou seja, no próprio consultório, né, fazemos isso aí, dá um excelente resultado, né, e a longo prazo também, porque uma cirurgia de endoscopia você pode fazer vários Botox durante anos. Então, assim, pela simplicidade da técnica, preferimos usar o Botox. E quais são as áreas que podem fazer esse preenchimento facial com o Botox? As áreas tanto o Botox quanto o preenchimento facial são exatamente na região do Botox primeiro, que é na região frontal, nas rugas glabelares, nas linhas, né, na região frontal, nos pés de galinha. Isso aí é o ideal para o Botox. Já o preenchimento é um pouco mais na linha dos olhos para baixo, ou seja, podemos preencher no sulco nasogeniano, como falamos anteriormente, o mento e nas regiões malares, são as maçãs do rosto. Doutor, e com quantos anos as pessoas podem começar a fazer a aplicação do Botox? Bem, isso aí vai depender muito de cada paciente. Muitas pacientes acabam pegando muito sol durante a juventude e acabam enrugando mais fácil, porque a pele desidrata e acabam provocando rugas. Daí um alerta para as pacientes que gostam muito de sol, ficar se bronzeando, né, sem protetor solar. E então o Botox nessas pessoas, né, ela acaba precisando mais cedo. Porque se você não fizer o Botox, pelo menos uma vez ao ano, quando começar a aparecer as rugas, quando você tiver 80 anos, já está praticamente uma quantidade enorme de rugas que o Botox também não vai conseguir mais agir. Então, muito importante assim, os cuidados com o sol, né? Então, assim, a idade ideal é quando realmente precisa, né? Faz uma avaliação com um cirurgião plástico ou um dermatologista e vê a época que realmente precisa fazer o Botox. E as pessoas que fazem esse tipo de aplicação podem voltar a trabalhar no mesmo dia sem problema nenhum? Como o soft lifting, né, que é a combinação do Botox com preenchimento, é uma técnica rápida, fácil e segura, muitas pacientes acabam voltando até no mesmo dia para trabalhar. Diferentemente do lifting facial, onde você precisa ir passar pelo menos 2 ou 3 meses com o rosto muito inchado, né, que acaba demorando muito assim, a recuperação. Então existem casos e casos. A gente tem que definir muito bem qual paciente precisa de um lifting facial e definir as pacientes que realmente dá para fazer o soft lifting. Então, uma boa avaliação é que o cirurgião plástico vai poder identificar isso aí e decidir o melhor caminho, né, com mais segurança e ter assim, um bom resultado. Se você também tem alguma dúvida que você queira mandar para o Dr. Edilson Pinheiro responder aqui com a gente, é só você mandar um e-mail para o Tarde Livre, tardelivre@tvdiario.tv.br, e você também pode estar acessando a página do Dr. Edilson no YouTube, www.youtube.com.br/Dr. Edilson P. A gente vai ficando por aqui. Nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado na clínica Ivo Pitangui. Obrigada, doutor. Obrigado, Ana Carolina. Obrigado, Carla Soraya. Um abraço a todos do Tarde Livre. E continue enviando suas perguntas para que possamos tirá-las na próxima semana. Um grande abraço.